cuidado da nossa vida. Nós vamos a Ti, em nome de Jesus, pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor venha usar cada um dos Teus filhos de uma maneira gloriosa, em especial Teu filho, pastor Tiago, Pai, para trazer algo do Senhor para nossas vidas. E que os nossos ouvidos possam estar abertos e atentos, e pelo Teu Espírito possamos compreender a Tua santa e benéfica palavra. Muito obrigado, Deus. Te louvo e te agradeço nesse momento, por todos os meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Maravilha, né? E algum irmão quer testemunhar, quer falar daquilo que o Senhor tem feito às suas vidas? Irmã Maria José. Amém. O Senhor tem feito muitas coisas boas na minha vida, pastor. Amém. Se eu contar tudo, eu vou levar a noite toda. Mas é um prazer estar aqui com todos. Amém. Mais alguém quer falar, quer se expressar? Tem oportunidade, irmãos. Amém? Amém. Então, eu queria testemunhar um mover de Deus essa semana, muito interessante. Lembra que nós víamos falando, e nós temos falado sobre a luz, né, que nós somos a luz do mundo, e que a luz do Senhor está em nós. Eu achei interessante que essa semana, eu atendi um cliente aqui, eu tenho uma pequena hospedaria, os irmãos já sabem, né? Aí chegou um senhor, assim, já aposentado, começando a conversar e tal, e ele queria uma vaga para se hospedar. E aí, no fim, eu começo a fazer uma triagem para saber de onde vem, se é de São Paulo, de onde é, tá meio que um procedimento aqui interno. Aí eu perguntei para ele se ele era de São Paulo. Não, sou de Louveira. Eu falei, mas se é de Louveira, vai ficar na hospedaria, né? Aí começamos a conversar tal, e tipo assim, meio que separando do casamento, da família, reclamou, a gente conversou. Assim, uns 40 minutos a gente ficou conversando sobre Louveira, e Deus foi usando uma luz, assim, acho tão interessante que não foi nem o fato de eu falar da palavra. Eu acho que essa questão da gente ser a palavra. Nós começamos a conversar, e no final eu falei assim, e aí, o senhor quer ver o quarto? Ele falou assim, não, eu conversei tanto com a senhora que já não quero, mudei de ideia. Eu achei tremendo, assim, essa mudança nele, pelo fato da gente ter conversado. Quando nós começamos a falar da palavra, ele falou assim, não, até já mudei de ideia. Outra vez eu venho, se precisar eu venho de novo. Isso para honra e glória do nome do Senhor, né? Que nós temos ouvido e que Deus tem trabalhado nas nossas vidas, amém? Amém, maravilha, é isso mesmo. A gente vai caminhando, né, iluminando os nossos caminhos, os caminhos de outras pessoas através da palavra do Evangelho, né, que está sobre as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Amém? Irmão Walter, quer cumprimentar todos, falar? Como é que está a nossa irmã Ida? Tá tudo bem? Amém, cumprimento com prazer, graça e paz a todos. Essas quarta-feira que serve como um descarrego, assim, com a sua palavra, que nos alivia bastante. Graças a Deus temos aí uma bênção no meio da semana, que é um descarrego para tudo que está de errado. Só coisa boa. E ainda vendo essa turminha aí do coração, né? A figura carimbada lá do Ivo, né? Que ninguém falsifica, é um poderoso. Né? Vamos junto. Amém. Né? Graças a Deus. Glória a Deus. Aí, Ayrton, bom para você. Amém. Graças a Deus, irmão Walter. Dá um beijão na irmã Ida por nós aí, tá bom? Glória a Deus. Sim, ela retribui também. Muito obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. A palavra lava mesmo, né? Lava, limpa, dá uma descarregada de tudo aquilo de negativo que os nossos ouvidos têm ouvido aí diariamente, né? Isso é maravilhoso. Eu gravei aí, comecei a gravar aí, irmãos, uns videozinhos pequeninicos, coloquei no grupo aí já, tá bom? 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, o objetivo é evangelizar. Assuntos bem básicos, né, para nós, mas a ideia é evangelizar. Vamos criar algumas playlists lá no YouTube e vamos divulgar o evangelho. Nós vamos subir para a glória evangelizando. Maravilha, né?
Esse é o nosso desafio, esse é o nosso chamado, né? O chamado de todos nós, como igreja de Cristo, é mesmo anunciar as boas novas aos corações das ovelhas pelo caminho que nós vamos passando e nós vamos levando a palavra do Senhor ao coração de todos. É interessante, irmãos, porque assim, ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela é gloriosa, ela é maravilhosa, ela é poderosa, mas ela às vezes, ela vem com um tom um pouco mais forte, né? Muitas vezes ela vem para nos orientar, para nos exortar, para que nós possamos viver uma vida feliz, né? Uma vida que agrada a Deus, uma vida de fé, de força, uma vida de amor verdadeiro, não aquele amor e nem a fé fingido, né? Conforme Paulo orientou a igreja. E às vezes, irmãos, a palavra de Deus é muito forte e algumas pessoas não sabem devidamente o valor dela. E hoje eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre o valor das palavras de Cristo. Você já parou para pensar qual é o valor que a palavra de Deus tem de fato para a tua vida? Você já parou para refletir? Mesmo aquelas palavras de exortação que algumas vezes o Senhor nos dá, como um pai corrige o filho. Você já parou para pensar o quanto que isso é valoroso? É de um valor imensurável para a sua vida? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Porque algumas pessoas, em toda a história cristã, sempre existiu, desde os tempos de Cristo, nós vamos ver hoje, sempre existiu algumas pessoas que, no fundo, não valorizou e não valoriza a palavra do Senhor de fato. Então, eu quero conversar com os irmãos, nós temos ouvido palavras gloriosas, né? E vamos ouvir hoje, com certeza. E talvez você vai dizer assim, não, pastor, o valor que eu já tenho, essa palavra não é para mim, porque eu já valorizo muito essa palavra. Amém. Mas ela vai ficar gravada e alguma pessoa vai ouvir ela. E talvez em algum momento da sua vida e das nossas vidas, da minha vida, eu vou ouvir essa palavra e ela vai me remeter a esse valor que eu tenho que dar pela palavra do Senhor. Então eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos juntos aqui, depois vamos interceder, né, por algumas pessoas aí. Eu quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias, você que tem ela aí. Em João, capítulo 6, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. João não é epístola, irmãos, não é lá as cartas, né, melhor dizendo, as cartas, as epístolas de João. É João depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6 e versículo 60 em diante. Nós vamos ver aqui um episódio que aconteceu com Jesus. Veja, Jesus, ele é a fonte da palavra de vida eterna. Sim ou não? Faz assim, ó, faz um joinha assim, ó. Isso, bacana. Sim. Ele é a fonte das palavras de vida eterna. Poderia alguém olhar para as palavras de Jesus e ainda se ofender? Você acha que isso é possível? Poderia alguém olhar as palavras, ouvir as palavras de vida eterna, as palavras de Jesus, e ainda se ofender com elas? Quem acha que sim, faz assim. Os irmãos acham que sim. Eu vou fazer também, porque eu também acho. Amado, como pode, né? Palavras de vida eterna, um Deus tão bom. Jesus, ele curou, ressuscitou mortos, ele curou leprosos, acolheu as pessoas, acolheu as prostitutas que viviam uma vida toda desgraçada de sofrimento. Ele acolheu os publicanos, ele acolheu, ele restaurou a vida de muita gente, ele libertou muita gente. Foi 3 anos de ministério intenso,
Ele ensinou as pessoas, ele destilou vida aos corações de todos que estavam ao seu redor. Mas você sabe que sempre tem alguns que vão e que vai sempre se ofender, mesmo com as palavras de vida eterna. Por que isso é importante nós sabermos? Para que a gente não se escandalize. Essa é a palavra. Para que a gente não se escandalize quando isso acontecer. Vamos lá, vamos na palavra do Senhor. João 6,60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso o que, irmãos? Palavras do quê? De vida eterna. Ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Bom, interessante, essa é a pergunta. Jesus ele deu um discurso que um pouco mais duro, mais exortativo, né? Mas não deixava de ser palavras de vida eterna, e nunca deixa. Toda palavra de Deus, ainda que seja de disciplina, de correção, de exortação, são palavras de vida eterna. E ele deu essa palavra. E aí, muitos discípulos de Jesus, irmãos, que tinha comido o pão que ele multiplicou, que comeu o peixe que ele multiplicou, que bebeu do vinho que ele transformou de água em vinho, que viu os doentes ser curados. Muitos dos discípulos, ouvindo isso, começaram a questionar as palavras do Senhor Jesus. Olha como é que é interessante, irmãos. Dá para poder questionar a palavra de Jesus, irmãos? Não, não dá. Mas como é que pode algumas pessoas questionarem a palavra de Jesus, sendo que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna? E aí, eles começaram a questionar, dizendo: quem é que pode ouvir essas palavras? Quem pode ouvir isso? E aí, obviamente que nós vamos descobrir quem é que pode ouvir as palavras de vida eterna. Aí, no versículo 61, diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Lembra da palavra que eu disse no começo? Por que nós temos que aprender sobre esse fator para que a gente não se escandalize? Eu, amado, desde os meus 20 anos de idade, eu venho anunciando as boas novas de graça e de alegria. E eu venho numa caminhada e eu venho vendo como que funciona, né, a cabeça de algumas pessoas que às vezes chegam entre nós. Pessoas que ouvem as mesmas palavras que eu ouço, que você ouve. Em nós, a palavra tem um efeito glorioso, grandioso, mesmo quando o Senhor nos corrige, nos exorta, mesmo quando o Senhor nos disciplina, nós nos dobramos, nós nos prostramos e dizemos: amém, Senhor, é a tua palavra dizendo a mim. E outras pessoas ouvem e acham duro o discurso da palavra de vida eterna. E aqui, Jesus então olhou para os discípulos, os que estavam lá murmurando entre eles, e ele disse: vocês se escandalizam com isso? Vocês estão escandalizados porque alguns discípulos estão achando duro o discurso de vida eterna que eu estou dando? Alguns discípulos não estão recebendo a palavra de vida eterna que eu estou dando? Vocês escandalizam por isso? E aí no versículo 62 ele continua dizendo: que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que ele começa a mostrar a grandeza e a glória dele. Ele começa a dizer: olha, se pelas simples palavras de vida eterna, pela simples explicação que eu estou dando para vocês, vocês já estão achando duro o discurso, estão se escandalizando? E se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde ele veio?
Ou seja, um mistério revelado. E se vocês tivessem que entender, compreender que quem vos fala é o Verbo encarnado, o Deus encarnado. E ele começou a mostrar isso. No versículo 63 ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. As palavras que eu vos digo, Espírito e vida. Como é que pode, irmãos? Como é que pode uma pessoa se escandalizar e achar duro as palavras que são Espírito e vida? O que é isso, Espírito e vida? Que de fato tem valor, que de fato tem um movimento interior, que de fato alimenta a alma, que supra as necessidades mais profundas da alma do ser humano. Palavras do Senhor Jesus que são Espírito e vida. Como pode uma pessoa ouvir as palavras do Senhor Jesus e ainda assim se escandalizar? E não ser alimentado, e não ser vivificado, e não ser edificado. E aí ele diz no versículo 64, mas há alguns de vós que não creem. Olha como é que é interessante, irmãos. Jesus então vira para ele e disse: olha, as minhas palavras são espírito e vida. Vocês estão se escandalizando com a minha palavra, que é espírito e vida. As minhas palavras nutrem, alimentam, suprem as necessidades humanas. Mas alguns de vós não creem. Olha, amado, pensa comigo. Se o próprio Jesus em pessoa, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, manifestado entre os homens, através de prodígios e milagres e maravilhas, foi dado como alguém que proferiu dureza, palavras duras, que alguns se escandalizaram, alguns não creram nele, conforme ele mesmo disse. O que vai restar de nós, irmãos? Seres mortais. Eu sou um espírito encarnado, eleito, criado por Deus, mas eu não sou Deus encarnado. Deus encarnado foi Jesus. E se ele, como o autor da vida, o caminho, a verdade, a vida, a água viva, o pão que desceu do céu, o Deus maravilhoso, o Deus que trouxe vida, que trouxe espírito, causou escândalo para alguns quando ele proferiu suas palavras de vida eterna, porque alguns que se escandalizaram não criam nele, não acreditavam nele. Eu tenho que saber disso, irmãos. Você sabe, outrora, quando eu estava no sistema religioso, eu queria agradar a todos. Eu queria agradar a todos. E isso eu sofria muito, irmãos. Até mesmo depois vivendo em graça, pregando a graça, no início do meu ministério, por falta de experiência, a gente sofre. Você sabe, amado, você está numa caminhada, você está inserido numa sociedade, você está inserido no meio de parentes. Se você tiver com o objetivo de agradar a todos, você vai se frustrar. Porque a gente não consegue agradar a todos, irmãos. Se a gente viver nessa vida para agradar a todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai viver frustrado, cheio de culpas, sabe? Escandalizados. A gente vai, em momentos terríveis, a gente vai, muitas vezes, se tornar amargos, porque a gente não vai conseguir agradar a todos. Jesus não conseguiu. Você vê, Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que proferiu palavras de vida eterna, algumas pessoas não criam nele. E a pessoa que não crê nas palavras do Senhor Jesus, a pergunta que eu faço é, ela valoriza essa palavra? Quem não crê nas palavras de vida eterna, quem se escandaliza pelas palavras de vida eterna do Senhor Jesus, valoriza essa palavra? Que valor essa palavra tem para essa pessoa? Nenhuma, porque ela não crê. E aí diz assim, ele falou assim, mas alguns de vós que não creem,
Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e os que não criam, e aquele que havia de entregar. Jesus sabia. Ele é o Deus encarnado. Eu não sei. E nem me preocupo em querer saber quem vai crer ou quem não vai crer na palavra que eu estou ministrando do Evangelho da Graça. Eu não me preocupo em saber disso. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Porque eu não quero, não tenho que saber, nem você. O nosso objetivo é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas e viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Jesus sabia, porque ele é o Deus encarnado, ele sabia quem acreditava nele e quem não acreditava. Quem estava ali só para poder ser curioso, sabe? E ficava pegando aquelas palavras, torcia o que ele dizia, contaminava o vizinho, cutucava no do lado, começou. Sabe? Jesus, ele sabia quem vivia esse drama. Ele sabia. Ele sabia quem eram os que criam nele. E eu tenho que te dar uma boa notícia. Ele continua sabendo. Ele sabe quem que é que crê nele. Ele conhece o coração de quem crê nele. Não adianta frequentar religião. Tá? Não adianta ter uma máscara e uma roupagem religiosa. Ele sabe quem crê nele. Ele sabe quem crê na palavra dele. Ele sabe quem são os dele. Não adianta, mano. E ele sabe tanto que a Bíblia deixa claro que naquele dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ovelha pra cá, cabrito pra lá. Não, eu não te conheço, nunca te vi. Não sei nem de onde você veio. Você não tem nada a ver comigo. Ele vai olhar para as ovelhas e falar: vinde aqui, você é meu. Te comprei com sangue, te predestinei, te elegi. Você é meu, propriedade exclusiva minha. Vem pra cá, aqui, ó, do lado. Você é servo bom e fiel. Ele conhece. Ele sabe os que são dele e sabe os que creem nele. E aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Quem é que pode valorizar a palavra de vida eterna até o fim da sua existência? Os que pelo Pai foi concedido. Quem é que não vai se escandalizar nunca com a palavra de Deus, ainda que ela venha com exortação, com disciplina, com correção? Não vai nunca se escandalizar, porque é a pessoa que recebe a palavra do Senhor, mesmo com exortação, com disciplina, com correção, ou quando o Senhor vem orientar, fortalecer, motivar, encorajar. Sabe quem nunca se escandaliza? Os que o Pai lhe deu, os que foi concedido pelo Pai. Aqueles que o Senhor conhece desde antes da fundação do mundo. Aqueles a quem o Senhor deu um coração de ovelha, irmãos. E é fato que entre essa multidão que seguia Jesus, escuta aí, guarda aí, entre essa multidão que ficava rodeando Jesus, uma boa parte deles não tinha nada a ver com Jesus. Por isso que quando vem a exortação, quando vem um sermão mais forte, mais firme, quando Jesus começa a mostrar mesmo a posição, quem ele era, qual a posição de todos nós, como ele começa a mostrar um discurso mais exortativo, mais de correção, alguns se escandalizam e alguns começam até a abandoná-lo. Olha o que diz no versículo 66, irmãos. Fala assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Irmãos, para nós, irmãos, ser de Jesus, andar com Jesus e receber a palavra de vida eterna é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante.
Poder constantemente ouvir a palavra do Senhor, ainda que seja de edificação, de correção, de exortação, de disciplina, nós amamos, nós recebemos, porque nós cremos que é o nosso Pai falando conosco. Porque foi nos dado, foi nos concedido pelo Pai para crer nele, para receber a palavra de vida eterna. Mas alguns não creem, irmãos. Foi assim com Jesus e é assim conosco até hoje. Algumas pessoas ouvem a palavra, mas ouvem com o ouvido físico, carnal, e não com o ouvido espiritual, porque não lhe foi concedido. Porque para ouvir com o ouvido espiritual tem que ser concedido ao Pai. E aqui alguns dos discípulos tornaram para trás, desistiram, depois de ter comido o pão que Jesus multiplicou, depois de ter comido o peixe que ele multiplicou, depois de ter visto as curas milagrosas que Jesus fez, voltaram para trás, voltaram porque não era nos dado por Deus, não era para receber a palavra de vida eterna. Para eles, a palavra de vida eterna não tinha nenhum valor, porque quando se tem um valor verdadeiro, irmãos, você permanece até o fim da sua existência dizendo: Jesus, eu te amo. Jesus, eu amo a tua palavra. Jesus, tu és o Deus da minha vida. Tu és a água viva. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Você vai até o fim da sua existência dizendo: tu és o meu tesouro, a minha preciosidade. Em ti eu estou realizado como ser espiritual, como ser vivente nesse universo. Você vai até o fim, diante das tribulações, das lutas, dos problemas, das dificuldades. Você vai até o fim da sua existência. Dizendo isso, vivendo dessa forma. E ele fala assim no versículo 67. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Que discurso, hein? Irmão, se tem uma coisa que Jesus ele nunca fez, foi passar a mão na cabeça de ninguém para ficar com ele. Nunca fez isso. Então ele começou a dar o discurso, palavra de vida eterna, mas um discurso verdadeiro, forte, da qual uma boa parte dos que estavam ao redor dele, ouvindo com o ouvido físico, não foi recebido, não foi concedido pelo Pai para receber aquelas palavras, e eles começaram a ir embora. E os discípulos então ficou preocupado e disse: mas Jesus o discurso está muito duro. E eles começaram a ficar escandalizados, e aí Jesus virou para eles e falou: vocês querem ir também junto? Pode ir. Parece um jeito assim meio duro, né? Rude. Às vezes você vai ouvir alguém dizer assim: nossa, mas o pastor Tiago é meio rude, meio duro. Ou alguém vai falar isso de você: nossa, como que fulano é duro, rude. Mas para mim, se fizer isso comigo é um privilégio, porque fez com o meu Senhor Jesus. Irmãos. E aí então Jesus queria saber, quando ele falou isso aos 12, ele queria saber qual era o valor que os 12 davam pelas palavras que ele pronunciava. E aí ele diz assim, no versículo 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Pedro reconheceu que apesar do discurso de Jesus, da mensagem, das palavras que Jesus disse, e a multidão foi embora, a multidão não gostou, eles não entenderam porque eles não criam de fato e de verdade em Jesus, Simão Pedro disse: ainda assim nós sabemos que tudo isso que o Senhor disse é palavra de vida eterna, é a verdade do Evangelho. Para onde que nós vamos? Para onde que nós vamos, Jesus? Então é mais ou menos quase que assim, Jesus dizendo: vocês querem ir com eles?
Não, como? Então fica quieto. Então fica quieto. Então vamos seguir a vida. Para de ficar murmurando aí, vamos embora. Sabe, dá uma... Eu posso imaginar, né, a cena de Jesus dizendo: vocês querem ir com eles? E eles: não, é palavra de vida eterna, palavra de vida eterna. O Senhor, onde é que nós vamos achar? Então fica quieto. Chega de mimimi. Vamos seguir a vida e vamos seguir a nossa caminhada, porque nós fomos postos para isso mesmo. Fomos postos para poder pregar a verdade, o evangelho, e vamos em frente. Amado, essa é uma palavra hoje para nós de orientação espiritual. O que eu já vi de gente, tomba de cá, tomba de lá, alguns chegam entre nós, fica uns 2 meses, o outro chega, fica 1 ano, o outro chega, fica às vezes uns 5 anos. Mas de tempo em tempo eu vou analisando e vou avaliando e vou falando: olha, tá aí os que estão firmes aí, tá aí os que estão caminhando e continua e não titubeia para cá nem para lá e permanece. E um sai de cá, o outro sai murmurando de lá, o outro sai ofendido de lá, o outro de cá, o outro escandalizado de lá, o outro de cá, o outro... E nós temos que continuar a marcha rumo à eternidade, porque nós temos que ser achados como guerreiros verdadeiros e não covardes. Nós temos que ser achados naquele dia como homens e mulheres valentes que tomou a sua cruz e seguiu em frente. É assim que tem que ser o evangelho do Senhor. Assim que tem que ser a igreja de Cristo. Você não nasceu para ser covarde. Você não nasceu para você ter que ficar tendo alguém passar a mão na sua cabeça para você permanecer com Jesus. Jesus nunca mandou fazer isso e ele nunca fez isso com ninguém. Temos que seguir a Cristo. Sabe por quê? Pela palavra de vida eterna que ele tem. Olha que maravilha. Não temos que seguir a Cristo como muitos estavam seguindo a ele, sabe por quê? Por causa do pão que ele multiplicou. Por causa da barriguinha. Tem gente que você fala que tem festa, mas vai, come, que faz e acontece. Mas você fala para ele: agora, meu querido, você vai ter que provar o amor que você tem uns pelos outros. Sacrifício, o amor que Cristo teve, vai ter que ter agora pelo irmão. Aí ele se escandaliza. Mas coloca uma mesa de pão para você ver, de comida, come que é uma beleza. Come que é uma beleza. Assim tinha muitos que seguiam Jesus por causa do ventre, da comida, por causa das curas, dos milagres. Quando não teve mais comida, não teve cura, e Jesus sentou e começou a falar a verdade para eles, não estou gostando não, né? Gostei não. Estou ofendido. É um perfil de gente a quem o Senhor não concedeu, irmãos. O Senhor concedeu àqueles que vão até o fim. Às vezes a cruz está pesada, as tribulações, aí vem um vento grande, uma tempestade, mas ele continua a sua jornada. Ele diz: eu sei em quem tenho crido. O Senhor disse que estaria comigo. Eu vou até o fim. Eu sou da eternidade. E ele vai caminhando. Ele não nega a cruz, ele não nega Cristo. Ele vai, é uma situação aqui, outra situação ali, um problema lá, outro problema de cá. E ele diz: eu vou porque o Senhor Jesus me escolheu para ir até o fim. É isso que nós temos que entender, irmãos. Hoje as pessoas, elas escolhem qual ambiente elas querem servir a Deus. E não é pela palavra de vida eterna. É aquele ambiente onde ela se sente mais agradável. Onde ela, as pessoas endeusam ela, ou ele. Onde ela é colocada no pedestal de louvor e de adoração. Onde ela consegue externar a sua hipocrisia e todos adorar a sua hipocrisia. E nós precisamos, irmãos, estar certo de que a caminhada com Cristo na terra não é uma caminhada fácil, é uma caminhada espinhosa,
E nós não estamos aqui para procurar facilidade, estamos aqui para cumprir o nosso chamado de eleito e de eleita do Senhor nessa terra. Custe o que custar, vamos até o fim da nossa existência e dizer até chegar na eternidade, dizer: bendito seja o Senhor da nossa vida, que nos salvou e nos resgatou para a eternidade. Não vamos negar o nome do nosso Senhor, não vamos abandonar a fé como muitos têm feito. Não vamos nos colocar como pessoas escandalizadas e ofendidas. Mas nós vamos, no nome do Senhor Jesus, prosseguir a nossa caminhada, não pelos milagres e nem pelas promessas que o Senhor tem feito às nossas vidas nessa terra. Porque tudo aqui vai passar. Mas por aquilo que o Senhor prometeu na eternidade. Ele disse que está lá, prontinho para nos esperar e entrar nas mansões celestiais. É no piscar de olhos quando nós partimos daqui. E a nossa vida é frágil, irmãos. A qualquer hora o Senhor disse: é agora, vem embora. E você vai adentrar o céu e você vai dizer: bendito seja o nome do meu Deus, porque me deu força, me orientou, me fortaleceu, me corrigiu, me exortou, me disciplinou, me corrigiu por toda a minha caminhada na terra. E hoje eu estou aqui na eternidade com Deus. É isso que nós temos que compreender. E aí ele diz, no versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Está vendo, irmãos? As pessoas que permanecem no Evangelho são as pessoas que têm crido e as pessoas que conhecem de fato e de verdade o Cristo. Irmãos, quem fica um tempo no sistema ali muito religiosamente e depois desaparece, irmãos, são pessoas que não conhecem o Cristo de verdade. Porque sabe, quem conhece o Cristo de verdade, ele quer amar o próximo, ele quer se relacionar com o próximo, ele quer perdoar o próximo, ele quer ajudar o próximo, porque Cristo está no próximo. Então ele conhece Cristo e ele quer se relacionar com Cristo através do próximo. A igreja existe para isso, irmãos. A igreja não existe para ser um ambiente de negócio, de mercadejar, nada disso. A igreja existe para isso, para que a gente possa amar a Deus através do próximo. Quem conhece a Cristo, ama o próximo, perdoa o próximo, caminha com o próximo, mesmo com todas as suas fraquezas e debilidades humanas. E aí ele diz assim, no versículo 69, para nós terminar. Versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. E isto ele dizia por causa de Judas Iscariote. Então a multidão foi embora. Achou duro o discurso de Jesus. Jesus virou para os discípulos: vocês querem ir junto? Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus virou agora para eles e falou assim: então, e tem outra coisa, eu coloquei 12 de vocês aqui para ficar comigo, e um de vós é o diabo. Palavra dura essa, né, irmãos? Não, pensa comigo, palavra dura, irmãos, palavra dura. Mas é o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele vem para cortar, ele vem para, ele vem para separar juntas e medulas, para penetrar onde a terapia não vai, aonde a psicologia não vai, ele vai lá dentro, ele mexe no mais profundo, ele corta, ele corta, ele dissipa, é o Evangelho, ele faz isso. E Jesus disse: tem 12 aqui e um é o diabo. Um vai me trair, um vai me entregar. E ele termina esse texto mostrando, irmãos, qual é o valor que nós temos que dar para a nossa vida em Cristo. Palavra de vida eterna. Com todo o respeito que eu tenho pelas palavras motivacionais que a internet está cheio, pelas palavras de coach, da psicanálise, da autoajuda, eu tenho todo o respeito, todo um carinho por esses profissionais que ajudam a desenvolver pessoas, que ajudam
nas emoções das pessoas. Mas, amado, palavra de vida eterna, só Jesus tem. Palavra que enche a alma, que nutre, que supre as necessidades da alma humana, só Jesus tem. E quando nós entendemos isso, sabe o que nós decidimos? Valorizar essa palavra mais do que qualquer coisa nesse mundo. Mais do que até mesmo a nossa própria vida. Jesus disse, você vai ter que renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Amém, irmãos? Que essa palavra possa orientar, exortar, nos conduzir em triunfo. Que nós possamos, em meio às tribulações, lembrar de que só em Cristo Jesus nós temos palavra de vida eterna. Oremos. Pai amado e querido, obrigado, Jesus, por essa reunião abençoada que o Senhor nos deu, que estamos aqui, ainda que virtualmente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem possibilitado de poder aprender de Ti, se encher de Ti e poder entender que as Suas palavras são de vida eterna, são palavras que são espírito e vida, são palavras que suprem as nossas necessidades humanas na nossa alma. É pão vivo que desceu do céu. Ajude-nos a valorizar. Que nada no percurso da caminhada venha nos tirar e nos roubar esse valor que a Tua palavra tem dos nossos corações. Que nós sejamos verdadeiros e autênticos, que quando o Senhor olhar para dentro de nós, o Senhor possa encontrar corações que acreditam de verdade na Tua palavra. Que nós não sejamos como muitos que ao caminhar vão se dobrando diante dos acontecimentos da vida, diante dos escândalos vão se escandalizando, diante das palavras vão se ofendendo e vão parando e vão estacionando e vão caindo. Não, Pai, que nós possamos estar focados na eternidade e valorizando a Tua palavra de vida eterna. Que nós possamos olhar para a Tua palavra e dizer, ela é a palavra de vida eterna e, portanto, eu não abro mão dela jamais. Jamais. E que nós possamos ir até o fim da nossa existência para viver a vida para Ti. Ensina-nos a amar ao Senhor através do amor ao próximo, através do amor à Tua palavra, através da vivência do Teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Amém? Amados, vamos orar aqui para algumas pessoas. Quero orar aqui para o nosso irmão, família do nosso irmão lá do Goiás, que está enlutado, né? Devido à questão do falecimento da irmã dele. O nosso irmão Otaviano. Eu esqueci de mandar o link para a irmã Sueli. Agora que eu vi aqui. Desculpe, minha irmã. Nosso irmão Otaviano e família. Mais alguém quer pedido de oração? Pastor, para Simone, que está entubada lá, e a família sofre também, né? Fica aquela tensão, ela está entubada com Covid já há um tempo, e a família fica sofrendo lá. Então, para ela e para os familiares, né? Tá bom, irmão. Vamos orar. Mais alguém? Pastor, quero pedir uma situação que eu preciso resolver amanhã. Mamãe José, fala aí, minha querida.
Eu quero pedir oração para minha sobrinha que vai fazer uma cesárea quarta-feira na Santa Casa. Qual que é o nome dela, irmã? É Marcela, filha da Cida. Marcela. É. Quem mais, irmão? Então, pastor, eu queria pedir para um amigo meu, né, que joga bola com a gente. Ele pegou a Covid e ele internou ontem, né? E ele está na Santa Casa. Hoje eu liguei para ele várias vezes. Ele passou 24 horas sentado numa poltrona, né, para dormir, para poder passar a noite, porque ele falou que está super lotada, né, a Santa Casa, e estava sem medicação ainda, né? Então eu conversei com ele, dei uma palavra com ele, e eu peço oração para ele. Ele chama Pedro, tem 40 anos, é um taxista, é uma das pessoas bem antigas aqui em Atibaia. Eles são 4 irmãos, uma família muito grande aqui. Tá bom. E ele está passando por um momento difícil, né? De oração para ele. Vamos Pedro. Mais alguém, irmãos? Amém. Então vamos orar. Pai amado e querido, nós queremos te agradecer por nos permitir, ó Pai, estar orando por aquelas pessoas que precisam, que necessitam do teu agir. São pessoas que nós conhecemos, entes queridos, amigos, pessoas próximas, e nós temos um sentimento por essas pessoas. Nós não podemos fazer nada mais além do que orar a Ti, porque nós cremos, Pai, que quando nós oramos, o Senhor responde a nossa oração. O Senhor prometeu, né? O Senhor sempre está entre nós e os teus ouvidos estão sempre atentos. E que o Senhor faça tudo conforme a tua vontade. Oramos, meu Deus, pelo nosso irmão Otaviano e a sua família, que estão enlutados pelo falecimento da sua irmã. Pai, em nome de Jesus eu te peço, coloca as tuas mãos sobre aquela família, Pai, e fortalece o coração e consola o coração de todos eles. Não é fácil a perda de um ente querido. É doloroso, machuca, fere, mas o Senhor é um Deus que é Espírito Consolador. Por isso nós invocamos, meu Deus, o teu consolo sobre a vida dele. Pai, eu te peço em favor da nossa irmã Simone. A nossa irmã Simone está entubada, meu Pai, diagnosticada Covid. Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos. Se ainda tem vida, ainda há uma esperança. Nós cremos no milagre. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de toda a família dela, meu Pai. Que com certeza estão todos doentes também da alma, de sofrimento por ver a situação que é terrível. São pessoas que têm sentimento, que amam. O Senhor sabe disso, Pai. Tenha misericórdia da vida deles. Consola os corações e fortaleça. Levanta no meio desses familiares, homens e mulheres com fé, com esperança, meu Deus, para poder dar um brado de vitória dentro da família e poder ver a tua luz brilhando. Pai, eu oro também, meu Deus, pela Marcela que vai ser submetida a uma cirurgia. Pai, coloca as tuas mãos, saúde para a vida dela. Enviamos uma palavra de saúde para a vida dela. Oramos em nome de Jesus, crendo, Pai, que o milagre há de suceder. Oramos também, meu Deus, pelo Pedro, que é colega, amigo do nosso irmão Ivo. Tem misericórdia, meu Pai. Ele foi internado, diagnosticado Covid. Coloca as tuas mãos, nós enviamos uma palavra de cura em nome de Jesus. Anjos poderosos, meu Pai, visitarão a vida dele agora. E as boas notícias virão, porque nós somos o povo da fé, nós cremos no milagre, nós cremos, meu Pai, no poder da oração. Oramos pela nossa irmã Sueli, todos os seus familiares, os filhos, meu Pai. Tem misericórdia de todos eles. Que todos, meu Pai, possam estar focados na Tua palavra, que todos sejam chamados a focar na eternidade e poder viver uma vida mais feliz, mais saudável e valorizar a Tua palavra, a palavra que é de vida eterna. Eu oro pelo pastor Abezer, que está aqui entre nós, meu Deus, que está num processo de tratamento. Ainda quero vê-lo pregando a Tua palavra.
Ainda quero ouvi-lo ministrando a tua graça aqui entre nós, meu Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Recebemos, Pai, a tua manifestação entre nós. Oramos por cada família aqui representada. Eu oro por esse internauta que se dispôs a ouvir esta mensagem até o final, Pai. Ele, toda a sua família, ou ela, todos os seus familiares, que a tua graça alcance o coração deles, que sejam inclinados, meu Deus, a viver então e somente por graça e por fé nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e declaro todo o teu povo reinando em vida e um caminhar de meio para final de semana em perfeita vitória, o sono do justo, anjos poderosos guardando as nossas vidas, meu Pai, por onde nós passarmos, e o teu Espírito nos dando inteligência, sabedoria nas nossas escolhas e decisões que temos que tomar. Oramos, Pai, e entregamos nas tuas mãos e sabemos que a tua vontade é que prevalece e nós recebemos tudo que é da tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém. Oh, glória a Deus. Maravilha, hein? Esse povo abençoado. Gente, tenham todos uma noite abençoada, sono do justo. Quem for estar domingo lá, estaremos lá. Marchando. Quem não for, nós vamos orar por você. Nós vamos orar. Você não escapa, não. Nós oramos por você também. Em nome de Jesus. Amém? Beijão no coração de vocês aí. Até quarta que vem, se Deus quiser. Amém, amados? Obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Eu mando meu abraço para os irmãos e até quarta-feira, porque eu e minha família vamos ser um que nós não vamos estar aí nesse domingo. Não tem problema. Eu oro por vocês lá. Nós vamos orar. Amém.